Pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela participação de todos os clientes. Sejam muito bem-vindos a mais um Profit Convida. E dessa vez a gente está super feliz com o espaço que a gente conseguiu na agenda aí de um baita profissional, tem tempo de mercado, que é o Rafael Figueiredo, mais conhecido aí como Rafi, né? Para quem já está no mercado há algum tempo, já conhece a história, já sabe a sua trajetória. Ele tem pouco mais de 10 anos aí de experiência, já comandou uma equipe aí na corretora Ágora, teve sua condução de análise na iCap, né, que é uma corretora aí também que tem no mercado, já fez parte do time da Clear e atualmente ele tá junto com o time da Eleven, tá, que é uma grande parceira nossa, nos fornece aí relatórios, indicações, e é com ele que a gente vai bater um papo hoje. E a partir de agora, a FI é com você, fique à vontade. Obrigado, Eduardo. Um abraço aí para todos da Profit. É um prazer estar com vocês aqui nessa live. Eu espero imensamente poder contribuir, ajudar, esclarecer dúvidas. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas aí que vocês acharem necessário. Utilizem o Q&A aí da plataforma. Que a gente vai respondendo sempre na medida do possível. Lembrando a todos que minha bola de cristal está desligada, né? Acabou a bateria, mas a gente tem muita coisa aí para falar. Então, Eduardo, você quer que eu fale? Você quer conduzir alguma coisa? O que você acha aí? Bom, vamos tratar mais como um bate-papo, né? Você vai conduzindo aí, você vai contando um pouquinho para a gente de cenário, o que vocês estão analisando, o que vocês estão olhando, qual que é a bola da vez, já que a bola de cristal não vai funcionar, vai pela análise mesmo, né? Acho que é É isso melhor. aí. E... Mas fique à vontade, quiser começar a comentar um pouquinho de cenário, qual que é a visão de vocês aí para os, sei lá, né? Hoje em dia a gente nem pode falar meses porque o negócio está acontecendo na semana, né? Mas dá seu panorama, sua visão, fica à vontade. Depois a gente entra um pouquinho para falar de alguns papéis, estratégias, até long shorts, enfim, aí a gente avança mais um pouquinho no tema. Fique à vontade. Tá. Bom, acho que todo mundo certamente entende a gravidade da pandemia, entende a gravidade da crise no sentido do drama dos preços, como foi em fevereiro e março. Acho que isso está bem batido, e o fato também da Bolsa sair lá dos 61 mil pontos e recuperar terreno até os 97, 98 mil pontos também mostra aí um quadro de recuperação ao ponto das pessoas começarem, inclusive, a se sentir mais confortáveis com o mercado de renda variável por conta dessa recuperação. Então, em outros ambientes, até explicaria um pouco do drama da queda, mas dado toda a violência que foi de recuperação de preços, acho que tem um assunto extremamente relevante para a gente tratar hoje, e algo que todo mundo, inclusive, pode ler, ter acesso, que é um relatório que a gente divulgou hoje, fresquinho, saiu do forno agora, por volta de 5 horas da tarde, bem próximo aí do fechamento, que é um update de cenário do Covid, né? Lá no fundão, lá no meio daquela crise, lá no meio daquele estresse todo de diversos circuit breakers acionados, dramas todos acontecendo, portfólios sendo dilacerados, bolsa abrindo direto no circuit breaker, a gente tomou aqui na Eleven uma decisão muito importante de fazer uma força-tarefa para atingir o máximo de companhias possíveis do nosso universo de cobertura, para falar com essas empresas o que elas estavam fazendo, qual era a medida que elas estavam fazendo, se iam derrubar guidance ou não. A gente fez essa força-tarefa que certamente surtiu num efeito muito bom, porque a gente ainda lá no comecinho de abril a gente fez um relatório Covid-19 especial, mudando obviamente o nosso cenário, mudando o nosso cenário para PIB, mudando o nosso cenário para mercado, para as top picks, porque absolutamente o mercado mudou de maneira fortíssima. Dito isso, quando o mercado fez essa alteração,
ele começou ao longo desse lá dos 61 até agora, até os 97, 98 mil pontos, ele materializou toda algumas ideias que nós tínhamos com o mercado lá no fundo, lá por volta de 60, 61 mil pontos. Né? Então, esse relatório que a gente notificou hoje, o relatório até tem um título interessante, né, que é um título em inglês, né, Markets ain't wearing masks, né, o mercado não está usando máscara, em inglês, o título que a gente colocou. E por que a gente fez esse relatório? A gente sentiu a necessidade, esse relatório ele é assinado pelo nosso estrategista, o Adeodato Neto. E por que a gente fez esse relatório? Porque tem uma série de coisas que o investidor precisa tomar como realidade no momento que está vivendo agora. Né? Tem uma série de questões importantes que devem ser levadas em consideração, e uma delas é que o mercado não está usando máscara. Né? E aí o que levou essa violência de recuperação? Basicamente, e por que os preços de mercado atuais eles estão descolados da realidade da economia real. Se a gente tem uma projeção de PIB de 8,3% para o final deste ano, ou seja, uma destruição brutal de riqueza, de valor das companhias, de renda das pessoas, de emprego e por aí vai, por que o mercado traz isso? Né? Bom, a primeira questão é que o mercado já está literalmente trabalhando a segunda derivada desse movimento, ou seja, ele está mais à frente desta queda de PIB de 2020, ou seja, um dado que a gente tem aqui como que vale destacar é exatamente isso. O mercado hoje ele já opera a segunda derivada. Então, está dado que o PIB foi destruído no mundo inteiro e que, portanto, se isso não tem salvação, nós vamos operar agora 2021. Esse é um ponto importante. A outra questão extremamente relevante são as atuações dos bancos centrais, principalmente dos Estados Unidos. A mim, me surpreendeu muito positivamente a maneira como o Banco Central e o governo americano interviu sobre os mercados, que havia uma discussão brutal no passado se isso ia virar e gerar inflação, né, de bens, e na verdade não gerou inflação de bens, mas gerou inflação de ativos, porque esses dados, ele não desceu, essa intervenção ela não foi para a economia real, ele ficou para dentro do sistema financeiro, dentro do mercado de capitais. Enquanto lá em 2008, que é a crise mais recente e brutal em termos de velocidade de preço, para referência do que a gente viveu recentemente, lá em 2008, quando o governo e o Banco Central americano, eles demoraram 6 meses do seu primeiro programa de estímulo, de intervenção sobre o mercado, que foi a TARP, para ajuda aos bancos. Depois veio com o quantitative easing, né, o relaxamento monetário, e por fim o pacote do governo, que foi coisa da ordem de 850 bilhões de dólares. Ele demorou 6 meses para tomar essas decisões, entre o primeiro programa de estímulo até o terceiro programa de estímulo, e combater a desaceleração provocada pela crise financeira de 2008. Ou seja, começou em 2008 e foi terminar em 2009, e acelerar os mercados em 2009. Esta crise gerada pela pandemia, o governo e o Banco Central eles demoraram 3 semanas, e não 6 meses. 3 semanas para fazer as devidas intervenções e aí anunciar um pacote trilionário de estímulo do governo, e com uma rapidez brutal de aprovação no Congresso americano, né? E um Banco Central atuante na compra de títulos, fazendo as suas intervenções, comprando títulos de crédito privado, comprando índice, comprando o que tiver pela frente para combater a desaceleração. Então, o que aconteceu é que a impressão de dinheiro ela foi tão grande que houve um excesso de liquidez brutal, e começou esse excesso começou a jorrar dinheiro nos Estados Unidos, que esse dinheiro começou a vazar
pela borda, e aí isso sobrou para o mundo inteiro. Ou seja, hoje o mundo está totalmente, digamos assim, alimentado por esse excesso de liquidez, né? Então, hoje a gente tem investidores estrangeiros vindo para mercados emergentes, a gente tem, e aí não necessariamente do Brasil, mas países pares, né? Então, isso é um movimento que é muito brutal. Então, essas duas questões que eu acabei de comentar explicam este rally que aconteceu, essa recuperação brutal, e que lá em abril, nos meus programas, todo domingo eu faço um programa dominical, né, um programa chamado Domingo com Rafi, que é no meu canal do YouTube, e eu venho alimentando as informações semanais, mensais, enfim, sobre o mercado. E um desses domingos lá, durante o fundão, eu fiz uma análise dizendo, olha, através dos dados que eu tinha em mãos na época, que a recuperação dos Estados Unidos iria ser em V. E de fato aconteceu, né? Mas que no mercado brasileiro talvez não seria na mesma magnitude. A gente ia acompanhar a mesma direção com o mercado americano, mas não iria na mesma magnitude. E é isso, de fato, né? Você vê o Nasdaq 100 recuperou, toda a crise já fez um novo rompimento histórico, enquanto o Ibovespa ainda está distante do seu marco histórico, né? Então a gente ainda tem alguns componentes que atrasam mais o nosso mercado. E aí a gente começa então a tratar as especificidades, porque houve um excesso de liquidez e o mercado jorrou para o mundo inteiro, mas aí a gente começa agora a fazer comparações relativas. Por que o índice no México subiu mais do que o Brasil? Por que na Índia está melhor que o Brasil? Mas por que o Brasil está melhor que a Rússia? E aí a gente começa a vir a entender um pouco a dinâmica de performance relativa. E aí tudo isso que eu estou comentando é para dizer que neste relatório hoje, que foi enviado e que você, Eduardo, pode distribuir aí para a sua turma, para os seus clientes, para todo mundo, esse relatório dá um pouco de um update da realidade que a gente tem deste mercado diante destas questões que causaram o rally. E uma delas, fazendo aqui um pequeno spoiler, né, é a tratativa, toda a questão ligada à racionalidade dos mercados. O mercado, a gente entende que ele é irracional, né? Os agentes do mercado, os mercados são soberanos, mas os agentes que operam são irracionais, né? Então a gente tem movimentos extremos, a gente tem sempre uma euforia para determinada coisa, um extremo euforia e um extremo pânico para outras coisas. E o mercado tende a buscar algum equilíbrio a partir dessa formação. Esse é um ponto que eu considero crucial nesse momento, porque a partir de agora, o que a gente acredita é que o componente de volatilidade, que foi uma das variáveis importantes que aceleraram, de fato, a queda dos preços, dada a tamanha incerteza, ela deve continuar contribuindo para mais incerteza futura. Frente, nós vamos ter eleições americanas, uma eleição que certamente não vai ser nada trivial, absolutamente nada trivial, inclusive com possibilidades, inclusive de viradas de mesa, o que, do ponto de vista de previsibilidade para o mercado, haja visto como aconteceu em 2018, é muito intensa, muito forte. E também a realidade aos fatos da recuperação da economia real a partir desta outra possibilidade que está aí no radar atualmente, que é a tal da segunda onda. Eu diria que no Brasil a gente não tem a segunda onda porque a primeira não foi embora. A gente está ali, é uma primeira onda que ela alivia um pouco, mas daqui a pouco a maré enche e vem de novo uma onda. Mas não é. Eu não acho que vai vir segunda onda no Brasil. A gente está vivendo a primeira de maneira constante ainda. Assim. A negligência, a falta de uma estratégia efetiva de líderes, de governos locais e federais para combater isso fortemente ocasionaram isso. Agora, de fato, na Europa,
a gente pode falar em segunda onda porque, de fato, houve um lockdown em alguns lugares, de verdade, e depois abriram as economias e estão vendo que a contaminação está aumentando, e aí o ponto-chave ali para esse movimento é de, opa, vamos travar de novo, vamos fechar as economias de novo, vamos fazer lockdown de novo, é essa a grande discussão que está. E se isso de fato acontecer, que é uma pergunta muito comum das pessoas, se o lockdown acontecer, ou melhor dizendo, se esta segunda onda for materializada, eu não acho, de verdade mesmo, que a gente vai viver um drama de preço igual ao que a gente viveu em fevereiro e março. Porque o fevereiro e março, a queda do drawdown, ela foi muito contribuída pelo elemento surpresa. Embora o mercado no mundo inteiro negligenciou o problema quando já era um alerta vermelho na China e o mundo deu de costas para o problema, e aí depois quando veio na grande surpresa, veio para valer, já era uma grande surpresa, dessa vez não existe um elemento surpresa. Né? O elemento surpresa, as pessoas sabem como é o vírus, sabem como combatê-lo, sabem como achatar a curva. Então, o que vai acontecer, certamente, é que se a segunda onda vier, ele não vai vir um drama de preço, mas a gente vai postergar, vamos deslocar a percepção de melhora da economia mais para frente. Então, a gente tem um PIB de 8,3 negativo para esse ano, mas já um PIB positivo para o ano que vem, coisa da ordem de 2,5. Se vier, de fato, uma segunda onda brutal no mundo inteiro e que tiver que fechar de novo as fronteiras e por aí vai, provavelmente essa alta do PIB do ano que vem deve ser menor ou até negativa, por conta de você arrastar. E se joga para 2023, né, a possibilidade... 22, perdão, a possibilidade de alguma melhora. Então, isso que vai acontecer. E o outro fato também é que se não houver uma vacina para ser colocada em larga escala, em massa, para a população no mundo inteiro, a dúvida vai sempre permanecer. De você dar o passo ali, dar o passo aqui, se você faz isso ou faz aquilo, etc. Então, esses são componentes que vão contribuir para a volatilidade de hoje até o final do ano. Então, o que a gente faz nesse relatório é dar um pouco de racionalidade e entender o seguinte: ponto número 1, nosso cenário base para o Ibovespa, quando a bolsa estava lá embaixo, 61 mil pontos, nosso cenário base era de um Ibovespa para o final de ano em 96 mil pontos. Estamos em 96 mil pontos. Então, esse é o primeiro ponto. Era a base do nosso comentário e ele, de fato, materializou. Rápido demais? Sim, rápido demais. Vamos rever isso? Não, porque a gente colocou o 109/115, alguma coisa assim, que era o nosso cenário otimista. Já negociando uma segunda derivada. Então, do nosso movimento base, ele já marcou. Mas por que ele marcou? Por conta dessa velocidade de liquidez. Né? E aí a gente põe um componente, né? Assim, a vol tende a acelerar, então a gente pode ter muitas inflexões ao longo do caminho. A gente tem um processo de múltiplos de mercado que estão absolutamente todos eles estourados e manipulados, entre aspas, né? Porque tem muita coisa que não está compatível. Então, na nossa avaliação, com um movimento mais de curto, ali, prazo e médio prazo, já atribuindo um pouco também a chegada, que vai ser daqui a 15 dias, da temporada de resultados do segundo trimestre desse ano, onde a gente espera resultados muito ruins por conta da destruição, né, que é ocasionada pelo fechamento das economias, dos mercados e por aí vai, o mercado deve tomar como realidade. E aí, a seletividade, ela é o componente fundamental para este momento. Né? Empresas com adaptabilidade, empresas ditas como essenciais, empresas que estavam ali preparadas e tecnicamente e conseguiram lidar com alguma agilidade, com alguma rapidez, lidar com o problema mais rapidamente, são capazes de sair
mais fortes. E aí são essas companhias que a gente começa a olhar. Se a gente olhar todas as companhias que a gente colocou como top picks lá em abril e fazendo com nova recomendação de compra, empresas para a gente comprar e ficar comprado, etc., a gente conseguiu exceder em 6% a performance do Ibovespa, ou seja, conseguimos gerar alfa, conseguimos gerar performance. A performance relativa foi positiva, foi boa. E agora, ainda que a gente tenha cedido apenas 6%, o que a gente entende é que muita coisa agora deve começar a encontrar algum balanço, algum equilíbrio. Sobretudo quando a gente olha o mercado, ele testando médias móveis de 200 períodos, o mercado vai costurando o preço aí até um determinado tempo, entra numa fase de consolidação. Então, o que eu espero com um horizonte mais curto é que a gente comece a tratar um mercado um pouquinho mais racional, um pouco mais lento, e aí um pouco mais lento é mais uma percepção por conta da vol, porque isso é uma variável completamente exógena, quem manda nisso é o Banco Central. Haja vista hoje, por exemplo, foi o Banco Central. Essa acelerada que a Bolsa deu de 3h30, 4 horas da tarde até o fechamento, foi o Banco Central americano entrando no mercado. Né? Então, ele vem com um trator e passa por cima de tudo que tem pela frente e acaba esquisando as posições shorts, e por isso a gente viu essa velocidade toda. Então, é uma variável que a gente não consegue controlar. Mas, em termos de performance, é hora de você equilibrar o seu portfólio. Subiu demais, põe um pouco no bolso, respeita o lucro. Né? Poxa, o papel aqui não caiu um pouco mais e tem bons fundamentos, etc. Poxa, você então vende aquele papel que subiu demais, acaba comprando aquele que não subiu ainda, equilibra o seu portfólio, ajusta o seu tamanho de posição e estômago para o que vem à frente, porque não vai ser simples ou trivial, dados os fatores de risco que eu acabei de mencionar anteriormente. Façam isso para você viver um período mais confortável. Porque, diferentemente desta crise aqui que a gente está vivendo, das outras anteriores a esta crise é a primeira vez na história do Brasil que é uma crise que a gente está vivendo com taxa de juros permanentemente baixa e com juro real zero para negativo. Então, com este ambiente, o custo do dinheiro diminuiu drasticamente, porque a Selic agora ela é baixa. Mas o custo de oportunidade, portanto, aumenta significativamente, porque aquela tua operação ela precisa ser a melhor, porque se você não fizer uma eficiência de alocação, uma boa distribuição de ativos, usar os componentes importantes e as ferramentas importantes de mercado, você fica para trás e aí vai ter que ficar correndo atrás do rabo o tempo inteiro. E um outro componente que é extremamente, principalmente para vocês, agentes transformadores de mercado, assessores, etc., mais do que nunca, né, é importante reequilibrar o portfólio e trazer para si o componente de renda fixa, porque essa história de dizer que a renda fixa morreu, isso é a maior besteira do mundo. A renda fixa sempre foi renda fixa, ela nunca vai morrer. E sempre foi com taxas de juros muito baixas nas economias maduras. O problema é que o brasileiro ficou mal acostumado com os investimentos de maneira passiva para receber grandes retornos de 2 dígitos ali durante anos e anos. E aí vinha uma crise, o cara saía tudo de renda variável, alocava em renda fixa, e em 3 anos depois recuperava a sua perda. Agora, isso acabou. Ou você faz uma alocação seletiva, muito bem distribuída, fazendo uma boa alocação, utilizando componentes de renda fixa mais do que nunca, crédito privado, renda variável, bolsa de valores, movimentos um pouquinho especulativos, reserva de emergência, importantíssimo, nunca foi tão importante para as pessoas que se prepararam e fizeram a reserva de emergência para esta crise que aconteceu,
porque utilizaram finalmente a reserva de emergência. A reserva de emergência é igual ao seguro de carro, você está ali para não usar. Você vai usar no momento de colapso, né? E colapsou, e você teve que usar. Poxa, bacana, isso é legal, isso que acontece. Agora, a reserva de emergência não vou alocar porque ele não rende nada, mas não é para render nada, porque é liquidez imediata. Onde já se viu alguma coisa render muito com liquidez imediata? Isso não existe, né? Então, esse tripé que você tem que combinar é uma parte importante, e é o que essa crise, que esse mercado traz para a gente a partir de agora, é um estágio de maturidade para saber entender que agora o horizonte relevante mudou, ele é muito mais para frente, você precisa equilibrar esse portfólio para entender os desafios que vão vir por aí pela frente. Então, esse relatório é muito legal, leiam, está muito bacana, a gente tem as nossas novas composições, a gente fala muito do mercado internacional, fala do mercado brasileiro, e é exatamente no momento que estamos hoje, um relatório exatamente com a nossa percepção, com a nossa cabeça. O que eu fiz aqui foi um breve resumo, mas, enfim, eu acho que vale a pena essa leitura para que as pessoas possam entender toda essa dinâmica, como aí tudo funciona e como a gente vê o mercado para frente, sobretudo na ótica do respeito ao lucro. Beleza. Rafi, durante a sua fala aí, tivemos algumas perguntas, o pessoal tanto usou o WhatsApp quanto o chat. Vou sintetizar algumas aqui, porque você já meio que comentou alguns pontos, tá? Um deles é a visão que vocês têm sobre os bancos centrais a partir do ano que vem, né? Pararem um pouco com a injeção, voltarem a ter juros maiores para dar uma segurada no crédito. Vocês enxergam isso? Você acha que não é a hora ainda para a gente poder dar um posicionamento, dado que a gente não tem ainda uma perspectiva de vacina, como você comentou, enfim. Essa é a primeira, pode ficar à vontade. Bom, acho que o primeiro componente importante aí para tratar essa questão é que, muito de verdade, sendo muito franco, o mercado está dando as costas para esse futuro. O mercado está vivendo hoje ou agora e, de preferência, os próximos 5 minutos. Tem tanta coisa de riscos estruturais para frente e esse é um deles, né? Assim, bom, beleza, os mercados estão todos ali sustentados por uma liquidez brutal dos bancos centrais e do governo. E quando isso parar, o que vai acontecer? Qual é a consequência no momento em que o mercado resolver, que os bancos centrais resolverem enxugar os seus balanços e normalizar a política monetária? Todos vão concordar comigo se amanhã o Powell dizer, no final do ano eu vou começar a normalizar político, vai ser um pega para capar danado e a bolsa vai abrir profundamente em queda, né? Porque os investidores vão ajustar essa nova realidade. Então, qual é o desafio? Mais do que tentar descobrir o que vai acontecer no futuro, sobretudo nessa parte do crédito, etc., é como o Banco Central, e isso o Banco Central americano faz muito bem, só ele, os outros bancos centrais não fazem tanto assim, como eles vão ancorar essas expectativas na hora de querer enxugar balanço. Porque lá em 2018, o Fed iniciou o ano dizendo, olha, nós vamos normalizar, vamos subir juro 3 vezes nesse ano, vamos enxugar o nosso balanço e vamos fazer acontecer, etc, etc, etc. Aí o mercado veio ladeira abaixo, não sei o quê, papapá, beleza. E aí, passado uma reunião só, veio o Jerome Powell falando, veja bem, não é nada disso, a gente não só não vai subir 3 vezes, como de repente a gente vai derrubar o juro mais uma vez. Aí o mercado voltou com uma violência. Então, esse cavalinho de pau é que não vai, não deve acontecer. Então, Renan, o importante neste momento é ver como vai ser a comunicação para enxugar esse balanço. O balanço, por exemplo, do Banco Central japonês, ele já é 120% do PIB do Japão. É surreal a maneira como. Então, para na hora de enxugar isso, como é que vai ser? Então, como você vai atribuir?
Isso, para mim, é o ponto mais importante. É, eu diria mais a questão do balanço, porque o crédito não é nos Estados Unidos, não é como no Brasil, né? Lá o crédito é fraco, chega para a ponta, quando o Banco Central reduz o juro, o pessoa física consegue ter um juro baixo, tão baixo quanto a própria Selic deles, né? Os Fed Fund Rates, enquanto completamente diferente daqui, né? Então aqui a Selic está lá 2,25 e você vai bater na porta do banco, se não é 300% ao ano no cheque especial, ele vai te cobrar na PJ 22%, 23% ao ano, enquanto a 25%. O spread bancário é absurdo. Então, aqui é o problema para isso, mas lá não é tanto assim. Então, esse é um ponto. Agora, qual é a consequência de verdade? O que eu acho é que a gente vive um novo normal e que a história, os livros de economia estão sendo reescritos em tempo real. É isso. A gente está vivendo uma nova dinâmica, uma dinâmica de controle da curva, que é a nova fala agora das pessoas, uma dinâmica que os bancos centrais sustentam os mercados que geram inflação de ativos e não inflação de bens, né? Então, talvez um componente de risco importante é que possa gerar inflação agora de verdade nos bens, porque a enxurrada e os 2,2 trilhões de dólares que desceram para a economia real possa gerar inflação, então isso é um componente importante para a normalização de política, ou seja, fazer a taxa de juros subir. Então tem uma série de questões ali colocadas. O que me surpreende hoje é que o mercado está dando as costas completamente para essas questões. Completamente. Assim, qual é a consequência disso? Não tenho a menor ideia. Eu quero viver o hoje, porque é a hora que a maquininha lá do Banco Central está ligada e que as coisas estão fluindo numa boa. Boa. William Barduc mandou uma pergunta. Segura aí, William, só para a gente continuar no tema, daí a gente já entra aí na PL do saneamento que saiu, né? Virou assunto do momento aí. Eu só vou continuar aqui, assim a gente fecha o assunto sobre mundo. O Renan continuou aí com um questionamento, né? Se a gente não corre o risco, então, de se tornar aí um Japão, não ter crescimento, não ter nada, viver eternamente dentro de uma bolha e isso acabar estagnando o crescimento, né? Ele fez esse comentário. O comentário é extremamente importante e legítimo, mas só tem que entender que a dinâmica da economia japonesa é muito diferente da dinâmica da economia dos Estados Unidos, né? O efeito de política monetária no Japão, ele interfere muito mais, por exemplo, em mercados de capitais do que a economia real para o mundo, né? Eu diria que os dados de exportação de Hong Kong são mais importantes até do que, por exemplo, o PIB do Japão. Então, é um programa que estagnou, o tal do helicóptero do dinheiro, e que eu não acho de verdade que isso deva acontecer nos Estados Unidos, estagnar o crescimento dos Estados Unidos, porque a economia é muito pulsante. Os mecanismos de transmissão lá funcionam e a engrenagem estão sempre com óleo ali pronta para fazer a roda girar. Você sai de uma ponta e vem para outra. A economia é assim, é a maior economia do mundo, né? Então, esse risco de estagnação eu não vejo. O que eu vejo é um risco de inflação, de verdade, acontecer, e que aí sim tem um componente de normalização de juros que vai mexer com o mercado de capitais futuros. Mas estagnação, vamos viver uma depressão, hoje saiu o dado do PIB revisado, né, veio menos 5% no primeiro trimestre, então vamos viver aí um choque, o pior momento da economia americana desde a Segunda Guerra Mundial, mas a recuperação ela é muito violenta porque existe esse mecanismo de transmissão e uma dinâmica que a economia japonesa não tem. Beleza. A Paula queria saber qual é o relatório que você mencionou, tá? Então, você já pega essa daí, já segue, você já comenta aí qual o relatório exato. E aí, para a gente já emendar, né? O Barduc perguntou com relação ao projeto de lei do saneamento, né? Se seria um bom momento para entrar nesse setor, se não, e se sim, quais empresas que
que vocês acreditam que serão beneficiadas e também as que serão prejudicadas, talvez, né, nessa nova ideia, né, de condução do governo, que foi bem aprovado, agora só falta a sanção do presidente. Maravilha. O relatório que eu comentei é esse daqui, né? O relatório especial coronavírus, tá? Tem essa capa bonitinha aqui. Aí que está aqui nossos movimentos, ó. Markets ain't wearing masks. Você pode acessar ele através da Profit, tá? O Eduardo pode compartilhar aí numa boa, a gente já mandou. Então, o relatório está aí à sua disposição. É bem legal, volta a afirmar aí o quão importante é ler esse relatório para este momento de realidade de mercado, de movimentação de preços, de histórico aí de volatilidade e tudo que vem por aí pela frente. A pergunta do William é muito boa, tá? Porque eu queria aproveitar, embora não tenha sido especificamente a pergunta, mas desmitificar uma coisa que eu vi em alguns momentos, que essa PL iria gerar um price action e uma movimentação de preços, de modo e aí eu vi de análise aí que iria acelerar o processo de privatização e que a Sabesp estaria na cara do gol para ser privatizada, etc. Vamos lá, vamos com calma, tá? Primeira coisa importantíssima, tá? A PL, esse novo marco regulatório era algo que estava travado já tem muito tempo. Há uma demanda reprimida por isso, tá? A segunda ponta é que você tem uma unificação, uma universalização do sistema comparado a outras companhias de saneamento que vêm no mundo inteiro. Então, este é um processo que ele vai ser alocado e realocado e ele vai ser construído ao longo de um tempo, porque ele vai envolver programas de concessão. A gente está falando de um monopólio natural. Então, é muito legal esse projeto, é muito bom, ele é muito positivo, mas calma. Calma, porque ele vai no tempo do Brasil, na maneira como o Brasil opera. Ele é um forte mecanismo para reativar atividades, sobretudo se vier capital estrangeiro, privatizado ou não, concessão ou não. Inclusive, no nosso relatório especial Covid-19, o primeiro que a gente lançou em abril, esse é o segundo de hoje, mas o primeiro que lançou em abril, a gente colocou Sanepar como top pick. Ações para ter em carteira naquele momento, para comprar naquele momento. E por que colocamos Sanepar? Porque a gente olhou esse projeto, mas não sob a ótica do trigger, de price action, mas sim no entendimento que o governo iria ter pressa para aprovar esse projeto, porque ele é um catalisador de atividade, de emprego, né, de movimento de mercado, etc. Ele acelera isso muito, né? Então, é um momento bom para as companhias de saneamento? Sim, de acordo com a sua pergunta. Mas calma que, por exemplo, Sanepar hoje caiu. Ontem caiu e a aprovação aconteceu. Quer dizer, mais uma coisa do tipo sobe no boato e realiza no fato. Não é porque agora foi aprovado que vamos comprar que vai bombar. Sanepar é uma das empresas mais previsíveis em termos de resultados, é um verdadeiro reloginho de resultados, né? Pela sua estrutura, pela maneira como ela segue lá no estado do Paraná. Então, a companhia previsível entrega bons dividendos, etc. Então, a nossa recomendação, continua sendo, mas não é ação para trade, é para você acompanhar e ir comprando ao longo do tempo. Bom, legal. Tá aí, tá bem desenhado, realmente o Tempo Brasil, né, embutido aí no projeto, não dá para a gente, acho que dar um salto agora, mudar a estratégia, eu entendi perfeitamente a colocação e acho que faz todo sentido mesmo. E, bom, já entrando aí então na linha, né, das ações e top picks, o que a Eleven enxerga, qual que é a análise que o Rafi vem fazendo, que eu já vou colocar aqui para a gente poder dar sequência. Vamos falar de uma carteira, dado o momento que a gente está vivendo, você já comentou, poxa, tem PIB negativo, a gente não está desenvolvendo em relação à inflação, o consumo está baixo,
montamos uma carteira top pick olhando exatamente o que e por quê, Rafi. Dá esse comentário para a gente em cima da carteira, para a gente poder entender onde que a Eleven se embasa aí para a gente olhar para o mercado de ações e ainda ver espaço para crescimento numa carteira mais alongada. Olha, certamente é uma carteira que precisa ser diversificada, necessariamente. O componente de seletividade é importante. É uma carteira que, por exemplo, também escrevemos no nosso relatório hoje, né? Não existe mais essa coisa de olhar o setor como um todo. Quais são os setores que vão melhorar ou piorar? Porque a crise ela foi tão profunda que dentro do setor a gente tem empresas que estão indo muito bem, mas dentro do mesmo setor tem empresas que estão indo muito mal. Então você não pode generalizar, você tem que ir mais, aumentar a lupa, né, o zoom e ir de maneira mais profunda. Para esse momento, o que a gente entende são duas coisas, né? Uma é que o quadro fiscal brasileiro ele se deteriorou, porque a gente vinha cumprindo um teto de gastos, tinha feito a reforma da Previdência, tinha feito várias coisas, redução dos gastos do governo para deixar a iniciativa privada operar e ativar a economia. Essa era a agenda do governo pré-pandemia. Quando veio a pandemia, teve que dar um cavalinho de pau e acelerar os gastos, porque aí sim, mais do que nunca, o governo tem que fazer isso. Então, você compromete o fiscal. Comprometendo o fiscal, você vai ter que, de novo, ancorar essa expectativa, porque esse comprometimento fiscal leva a uma desvalorização da nossa moeda. E o dólar, portanto, explode. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o dólar, portanto, deve permanecer forte, ainda que a gente tenha uma mudança positiva e uma aceleração bacana para o mercado. Então, olhando este gatilho, eu acho que as ações que tem que ter no seu portfólio são ações para exportadoras, no estilo exportadoras, proteína animal, minério, empresas que tenham a receita em dólar, pode ser também papel de celulose e tal, mas que tenham a receita em dólar, porque nesta dinâmica que a volatilidade deve permanecer acelerada, muito alta, o dólar deve seguir como moeda de fuga, no caso de aversão ao risco, e, portanto, empresas que têm esse benefício de operar o mercado internacional e receitar em dólar acabam levando vantagem. Então, no meu portfólio montado hoje, eu teria essas exportadoras, eu teria uma proteína animal para operar nos mercados pela Ásia, pelo Oriente Médio, eu teria a minério de ferro, aço, por exemplo, eu teria Gerdau para operar aço nos Estados Unidos por conta do próprio política de infraestrutura promovida pelo governo e também pelo protecionismo, porque a Gerdau tem fábrica lá, sediada lá, então receita em dólar, acaba ganhando vantagem. É um papel hoje que faz parte, por exemplo, do nosso portfólio Fusion, está indo muito bem, tem uma performance relativa muito boa, então eu colocaria. E na parte de proteína, o que a gente pode ver, como houve uma destruição brutal de riqueza, as pessoas pode acontecer um chamado que a gente chama de trade down, né? Trade down é a troca da proteína. As pessoas podem deixar de consumir a proteína bovina para uma outra mais barata, num frango. Então, BRF acaba levando vantagem com isso pelo seu amplo mercado, pelo seu portfólio diversificado no mundo inteiro. Então, são segmentos que eu não deixaria de ter num portfólio. Agora, tem que estar muito bem diversificado e, sobretudo, com tamanho de posição ajustado à realidade. Não tem bala de prata. Não tem essa coisa de, vou comprar aqui um papelzinho que ele vai subir 200% e vai resolver minha vida, eu vou recuperar toda a minha perda. Não tem. A taxa de juros baixa exige um componente de custo de oportunidade elevado e, portanto, a gente tem que acelerar e tem que entender como é que funciona, como você vai tratar isso olhando o horizonte de 12, 24, 36 meses. Não olha muito esse componente de curto prazo, não, porque tem muita coisa ainda para amadurecer e as empresas têm que maturar essa nova realidade e mudança de patamar em função da pandemia. Beleza, já emendando aí, o Amorim mandou em relação a varejo, e varejo
um tema, está sendo um tema bem interessante também, né? Bom, já colocou ali, acho que o que a maioria já vem pensando. Muitas empresas de varejo recuperaram, né, todo o valor, mas até chegaram a operar acima dos preços que estavam operando. E basicamente o que ele está colocando ali? Na hipótese de uma segunda onda, né, que a gente possa aí sofrer, vamos levar em consideração essa hipótese, será que a volatilidade aumentaria ainda mais, faria com que voltasse o preço? O que você pensa sobre esse setor aí que realmente aí aconteceu, né? Aí a gente pegou aí via varejo na casa de 4, 5 no meio, né, no olho do furacão e chegou a bater aí R$ 15 há pouquíssimos dias, né? Então, realmente, algumas coisas assustam, né? Principalmente porque assim, a gente sabe que não está tendo atividade econômica. Olha, varejistas certamente vão ficar para a história, estão criando um novo marco na história. E aí entramos de novo naquele componente que não dá para generalizar o setor. Por exemplo, lojas americanas, 15% das suas lojas estão dentro de shopping. Enquanto, por exemplo, Centauro, 100% das suas lojas estão dentro de shopping. Então, Centauro certamente teve receita praticamente zero durante determinado período, com shoppings todos fechados no Brasil inteiro. Enquanto lojas americanas, além do universo online, apenas 15% são dentro de shopping, tinha loja de rua que abriu. Então, só para você ter uma ideia de componente, como acontece. Para mim, a grande estrela disparado desse movimento foi a B2W, porque o que a B2W fez de maneira muito rápida, muito violenta? Ela conseguiu trazer para o sistema toda essa galera, essa economia informal que ficou de mãos abanando da noite para o dia para dentro do seu mercado, né? Então, o camarada lá, artesão, que fabricava ali determinadas coisas e que vendia, comprava no mercado informal, ninguém mais visitava lá a lojinha dele de rua, ninguém fazia mais nada, então ele pôde alocar tudo isso e fazer a sua venda dentro desse universo. A B2W conseguiu bancarizar um universo gigantesco e transformar o mercado. Um outro ponto importante ainda a respeito desse movimento é que tem a questão do brasileiro. O brasileiro não tinha costume, comparado com outras economias do tamanho do Brasil, de comprar online. O brasileiro ainda era uma pessoa que gosta de ir na loja, de conversar, de pechinchar, etc. Não tinha essa segurança. Até pela questão jurídica, até pela desconfiança do transporte, por causa do correio, etc. Uma série de questões. E toda a transformação que estas companhias esperavam que ia acontecer nos próximos 10 anos, aconteceu em 3 semanas, né? Então, a velocidade como houve uma mudança no comportamento de consumo, por exemplo, eu posso citar eu mesmo. Eu comprei um rack pela Magazine Luiza. Um rack TV, assim. Estava lá, meu rack já estava quebrado, eu estava ali, passei a ficar um tempo em casa, a minha esposa está em casa direto. Eu falei, cara, como é que a gente vai comprar um rack? Não aguento mais ficar ali, encher o saco. Uma série de coisas dentro de casa encheu o saco, porque agora você passou a ficar em casa mesmo de verdade. E a gente começou a remodelar a casa inteira, remodelamos a cozinha, a sala, e foi tudo pela Magazine Luiza, e algumas coisas pela loja americana. E eu comprei um rack pela Magazine Luiza, e isso, eu nunca tinha feito isso. Um rack bonitinho, nas medidas, pouco, painel, tudo, botei televisão, como eu queria, etc. Então, é isso que aconteceu, né? E empresas preparadas para esse tipo de dinâmica, pode vir segunda, terceira, quinta onda, 10ª onda, que elas tendem a sair dessas mais fortes. Uma outra questão importante é que elas começaram a ganhar relevância, valor de mercado e market cap, né? Então, por exemplo, Magazine Luiza hoje já é top 10 das empresas mais valiosas do Ibovespa, o que mostra um pouco que o setor financeiro começa a perder valor e varejistas, que está mais ligado à economia real, ganham força. Então, eu não tenho dúvidas que são empresas que saem daí mais fortes, saem daí mais evidentes. Para mim, a grande estrela é B2W, sem sombra de dúvidas.
E são boas companhias para a gente acompanhar e que são as condutoras do processo de retomada. Lembrando que elas não vão recuperar da noite para o dia em termos de resultados, mas o mercado já comprou a segunda derivada, já comprou a ideia de uma mudança de patamar para cima e, portanto, ainda que venha nesse segundo trimestre apresentar resultados ruins, e certamente vão apresentar, o mercado já está olhando 2021 com ou sem a segunda onda. Então, são aí... A gente tem várias recomendações aqui, são as que te olha com bons olhos. Só para finalizar e não deixar de esquecer, porque eu preciso dizer isso, a gente tem o orgulho de trabalhar aqui com uma das nossas co-head de equities, que é a Daniela Brett Howard, que trabalhou, inclusive, na Magazine Luiza, na Raymond James, já trabalhou na Centauro, conhece varejo como ninguém, e ela é nossa co-head de equities, e está cravando as análises, é muito legal. Então, é um reforço bacana que eu queria dizer, de estar muito bem composta aí pelo time dela e pela liderança dela, olhando esse setor com todo carinho. Beleza, excelente. A gente está quase estourando o tempo. Eu vou fazer mais essa pergunta aqui, que a gente está na manga, mas só para fazer o comentário, realmente, né, o varejo do Brasil ele sempre se adaptou muito rápido, né? Eu acho que historicamente falando, eu não estou no mercado há tanto tempo, mas em 2008 para 2009 acompanhei ali, foi por já estar no mercado, e realmente a ascensão do varejo sempre parece que ela retoma antes de commodity, ela tem ali eu falo, o brasileiro se vira muito rápido, né, nesse sentido, então principalmente quando a gente fala de consumo. Realmente acho que eu entendi aí qual que é a ideia da análise. Tem uma pergunta, principalmente falando pelo relatório, por isso que eu vou colocar ela até na frente, que pergunta sobre as locadoras de veículo, no caso aqui ele até especifica a Locamérica, está sempre em revisão no relatório, né, o que esperar. Enfim, se você puder dar um briefingzinho, que daí eu já jogo a última pergunta para a gente finalizar, Fih. Olha, a gente aqui tinha um bom analista e os mercados acabaram mudando, a gente perdeu esse analista e ficamos um pouco desidratado com isso. A gente sempre gostou muito de Localiza e Movida, mais até Movida, pela dinâmica da sua empresa, pela maneira como ela respondeu muito rapidamente à questão do Covid. E o aspecto sobre revisão é porque já está com um novo analista e já vai vir relatório de cobertura com mais amplitude, etc. E aí, assim, eu só peço desculpa, eu não sou muito especialista na área, é um case que tem que aprofundar muito mais, então aguarde cena dos próximos capítulos, que tem aí um relatório fresquinho saindo de locadoras a partir do nosso novo analista. Aí, vamos ter um universo bem coberto aí. Beleza. Tempo para a última pergunta. Chegou mais uma agora. Enfim, infelizmente, gente, eu vou pedir desculpa, tá, para todas as perguntas que acabaram chegando aí quase no finalzinho. A gente encerra aí às 19h30, mas com certeza faremos aí um reagendamento para esse bate-papo. Tá legal pra caramba. Espero que vocês estejam com esse sentimento que eu tô aqui, que tá muito show, e poder, né, bater esse papo com o analista diretamente realmente é bem diferente, né? Faz muito bem para a gente estar ali no tete a tete das informações. Para finalizar, eu queria um brief seu de fundo imobiliário, que veio muita coisa aqui, principalmente no WhatsApp. Para ele falar alguma coisa de fundo imobiliário, dá um norte para a gente, né? E agora, tem gente renegociando aqui, está fechado ali, o que eu faço? Então, essa é a última. Vamos lá, os destaques aí importantes que eu tenho para falar de fundo imobiliário, aqui tem muito galpão ainda que está operando firme e forte, que não teve Covid, não teve primeira onda, segunda, nada. Principalmente o galpão ligado às logísticas, por conta do mercado aquecido de e-commerce que foi transformado nesse universo de 10/3, né? Então, não tenho dúvida que tem muita coisa boa aí para extrair. Tem que entender que o fundo imobiliário ele é uma proxy de renda fixa, cotada ali toda hora, marcada a mercado ali todos os dias,
e que é preciso ter um profundo conhecimento sobre os ativos negociados ali. Você não vai ficar tradando fundo imobiliário. O fundo imobiliário é um componente que você tem para ter os seus rendimentos, seus yields mensais, né, ao longo de um determinado período. E hoje a gente está dando preferência aos galpões ligados à logística, né? A gente tem tido notícias aí que as administradoras de shopping estão cobrando a metade do preço, enfim, que estão se reajustando, né? E então, portanto, os fundos ligados a shopping estão passando por um remanejamento importante. Nesse momento, os galpões aí de logística, grandes centros de distribuição são as nossas preferências para esse momento. Perfeito, Rafi. Bom, agradecer em nome da Profit Investimento esse tempo. Tem uma enxurrada aqui de pergunta no WhatsApp, principalmente, que os clientes estão mandando. Tem gente aqui parabenizando os relatórios, gostaram pra caramba da live. Então, em nome de toda a Profit, todo o time, queria agradecer o tempo de vocês, sua paciência, a organização, o time de back aí que ajudou a gente a organizar. Obrigado mesmo, tá bom? Essa parceria, eu tenho certeza que ela é de muito longo tempo ainda. Vamos acreditar em bolsa estourando 100 mil, vamos fazer muito negócio e estamos junto, tá bom? Obrigado mais uma vez. Vamos tentar reagendar isso para uma próxima, porque esse bate-papo é muito importante para a gente, para os clientes e para a gente se alinhar sempre aí com as expectativas que vocês têm e os clientes têm também. Tá bom? Obrigado mesmo, viu? Eduardo, foi um prazer, tá? É um prazer estar aqui dividindo parte desse tempo aqui com vocês. Contem com a gente. Aqui, no caso, eu estou como Eleven, né? Eu estou como analista, o Rafi, o Rafael, mas tem que entender que há uma força-tarefa gigantesca aqui. Em muitos momentos eu sou um porta-voz, na verdade, porta-voz de um time de 23, 24 analistas, 25, está chegando mais um, certificados, com 2 corredes, um estrategista-chefe, com uma cobertura ampla. Então, eu estou aqui também olhando, representando essa turma. Somos parceiros, contem com a gente acompanha o trabalho do universo, do mundo dos assessores, a gente sabe, a gente respeita muito o trabalho de vocês, a gente sabe do quanto vocês são sérios, isso é importante para fazer um bom suitability, trabalhar com boa independência, isso para a gente é fundamental para justamente filtrar as nossas operações. Então, cara, contem com a gente, é o momento de estar junto, de estar colado. Responderei as próximas perguntas, manda para mim, a gente faz uma outra live. Vamos que vamos. O importante é manter o conhecimento e passar e atravessar esse processo aí, que vai ainda passar por algumas nuvens de turbulência. Muito obrigado e uma boa noite a todos aí. Obrigado, e obrigado a todos os clientes que participaram, deram um pouquinho do seu tempo aí para poder ouvir a gente, ouvir o Rafi, tá bom? Valeu, gente, obrigado, até a próxima. Tchau.